Aleluia! Eu quero saudar aos queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero convidar você a, junto comigo, meditarmos na poderosa Palavra de Deus. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Queridos, este é o segundo áudio que irei gravar com o tema relacionamentos. Iniciei este áudio há 2 dias atrás, deixando como texto inicial Provérbios 21:9, que diz: é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma pessoa murmuradora e briguenta. Eu troquei a terminologia mulher para pessoa, porque pode ser tanto um homem briguento como uma mulher briguenta. E deixei Provérbios 14:1, Provérbios 19:13, Provérbios 25:11, Provérbios 27:15. Meditamos acerca de João 8, quando fala daquela mulher surpreendida em flagrante ato de adultério. Falamos também acerca de Zaqueu e o seu encontro maravilhoso com Jesus. E falamos das críticas em 2 perspectivas, a que destrói e a que consegue promover uma mudança, a que consegue construir algo na nossa vida. Na perspectiva da crítica, nós ainda adentramos o que é criticar. Criticar é você fazer uma avaliação, é você julgar alguém, é você censurar uma pessoa ou condená-la de uma maneira negativa ou positiva. Falei acerca das críticas em diversas áreas, a crítica na ciência, a crítica artística, a crítica jornalística, que são críticas que são fundamentais para o progresso da humanidade, do conhecimento, da construção do conhecimento. Mas hoje nós temos visto tantas pessoas com problemas de relacionamento, porque existem discussões, ações, fatos, excessos que essas pessoas elas cometem nesta atividade de se relacionar com este outro. E é a partir disso que eu vou iniciar resumindo o que nós falamos do que seria uma pessoa que tem o perfil de um crítico destrutivo. O crítico destrutivo, ele leva as pessoas a se afastar. Leva as pessoas a se afastarem uma das outras e às vezes até dele mesmo, por ser uma pessoa inconveniente, por ter um linguajar sempre danoso, por ter palavras sempre de correção, de apontamento. O crítico, ele normalmente tem uma tendência a culpar os outros, às vezes querer resolver o problema de todo mundo, mas o dele em si ele não resolve. O crítico muitas vezes pode ser agressivo, mas nem sempre. Às vezes o crítico ele é tão inofensivo, ao mesmo tempo pode ser manipulador, ter um linguajar carregado de sutilezas, aquelas boas alfinetadas. Um crítico, ele gosta muito de apontar os erros, de fazer o outro o foco da sua pregação. Ele gosta de fazer o outro o foco das humilhações, que às vezes ele coloca até como humor. O crítico, ele aponta as falhas, o defeito, fala da roupa, fala do cabelo, fala do jeito de se vestir, ele zomba. O crítico, uma pessoa destrutiva, ela gosta de pegar as pessoas nas suas experiências passadas, de relembrar quem foi você e às vezes até pegar o seu erro atual, as coisas ruins que você fez
e conseguir fazer um modelo exato de perfeccionismo para delatar como é que você poderia ser melhor. Normalmente esse perfeccionismo vem baseado de que você tem que ser igual a mim, porque afinal de contas eu sou o melhor. Um crítico, ele consegue projetar na imagem daquele que é alvo dele, a sua própria vida. Um crítico que é extremamente perfeccionista, normalmente tem uma história passada, uma infância ou uma adolescência de muita humilhação, de abandono, de decepções com pessoas, com figura paterna, com figura materna, com a família. Ele tem essa ferida emocional nas suas raízes de abandono, de rejeição. Críticos perfeccionistas são pessoas que sempre querem que o outro faça aquilo que ela faz. Não aceitam que o outro seja diferente deles. O crítico, ele é muitas vezes severo, agressivo, e essa severidade vem às vezes como projeção daquela pessoa que foi construída desde a infância. Essa severidade que não se dá somente em função de uma religião, mas com relação a uma cultura de pai e mãe. Se papai foi agressivo, se papai foi violento, se ele não tinha amor para comigo, então eu não tenho, e projeto essa falta de amor com o outro, e muitas vezes por eu não ter, eu cobro do outro aquilo que eu também não tenho. Eu julgo, eu critico. O crítico severo, ele é um religioso. Normalmente se isola porque ele é tão perfeito, e me perdoe a expressão que eu vou usar, que ele arrota a santidade. E o pecador não dá para conviver com ele porque é pecador demais. E ele tem uma tendência a rebaixar pessoas, a punir as pessoas, a ser extremamente vingativo. Ele envenena as pessoas, ele gosta de que pessoas abarquem no seu mundo, na sua fantasia de que ele está com a razão e na verdade o outro que ele está sendo alvo de sua perseguição é que está errado. É interessante que a pessoa destrutiva, ela assume uma postura tão defensiva e que muitas vezes não é só agressiva, mas é vítima da sua própria violência. Eu não sei se você já encontrou pessoas assim, mas eu já. Pessoas que dizem, eu sou liberta, mas todo mundo precisa ser liberto, menos aquele crítico destrutivo. Afinal de contas, eu sou intelectual, eu sou inteligente. E muitas vezes essas pessoas aceitam aquilo que elas pregam, aquilo que elas dizem, aquilo que elas vivem, menos o que o outro fala, porque afinal são donos da razão. Pessoas críticas de maneira destrutiva, elas, além de dar desculpas, elas também gostam de contra-atacar. Elas se auto-justificam, muitas vezes de maneira errada, muitas vezes de maneira mentirosa, muitas vezes fazendo uso de uma verdade que ela construiu, mas que é uma mentira. É o que a gente chama de sofisma, é um falso pensamento, é uma meia-verdade construída pelo diabo. É aquilo que ela entendeu que é certo. Existe um diálogo que Jesus vai nos ensinar acerca disso. E eu estou procurando aqui, onde Jesus ele fala de um fariseu e de um publicano. Lucas 18:10. Me permita iniciar este áudio falando ainda de uma pessoa crítica, que diz assim, que 2 homens subiram no templo para orar, era um fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como esses outros homens roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava:
Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas que se humilhar será exaltado. A vanglória é um perfil dos críticos destrutivos. Eles estão extremamente certos e muitas vezes, quando eles não expressam por suas atitudes, como no caso desse fariseu que orava para dentro, né? Ele estava introspectivo, mas expressa por meio dos seus pensamentos. Os seus pensamentos são pensamentos maldosos. Veja que o fariseu enxergou o publicano por tudo aquilo que ele fazia, não por aquilo que Deus o via como ele era. Interessante saber que a oração justamente do publicano foi recebida e recebeu ele misericórdia de Deus. Então, queridos, muitas vezes o discurso de uma pessoa que é crítico destrutivo é: não, eu estou fazendo isso para o seu bem, porque eu quero ver você bem. Quando na verdade é exatamente o que acontece com o fariseu. Eu só quero ajudar. Quando na verdade atrapalha muito mais a obra de Deus do que contribui com ela. Vamos ao crítico construtivo. Vamos falar de relacionamentos que verdadeiramente nos ajudam. E eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: todos nós podemos cometer algo que precisamos nas nossas relações para com o outro avaliar. Se chama um conceito de projeção. Tendenciamos a projetar no outro, a lançar sobre o outro, a arremessar sobre o outro algo que é nosso. Na psicanálise, na psicologia, existe esse mecanismo pelo qual o ser humano vai atribuir a outra pessoa aquilo que é dele, os seus próprios sentimentos e motivações. E por muitas vezes, queridos, se nós não fizermos uso de um conceito projetivo, introspecto, fazendo uso da palavra de Deus para nos moldar e forjar o nosso caráter que foi construído, podemos levar pessoas a ruínas, podemos ferir com palavras e com ações. Por isso, eu peço para que enquanto você ouvir este áudio, você medite e reflita acerca da sua própria vida. A introspecção é uma análise íntima, é uma reflexão que você deve fazer de si mesmo. Enquanto eu mesmo, enquanto ministro e prego, faço isso. Você tem que colocar a sua experiência com Deus para o outro e não as experiências feridas do seu passado, mas a cura que foi proporcionada pelo momento que você se encontrou com Cristo. Eu gostaria de convidar a você, no momento que fala essa palavra, a ficar na introspecção. Se autoavalie, examine você profundamente se você exerce mais a crítica destrutiva a pessoas do que a construtiva. Lá em Tiago nós vemos 2 tipos de sabedoria. Uma terrena, que é sobretudo diabólica, e uma divina. E é esta divina que Deus quer que nós venhamos a projetar para o outro. Analise bem o conteúdo que está dentro da sua mente, pois se os seus olhos são bons, também todo o seu corpo também será. Seja luz para o outro, seja sal para o outro. Deus não chamou você para destruir vidas, mas para restaurar, para levantá-los, para libertá-los, para dar esperança, consolo, para ser instrumento de libertação, de cura, de salvação. Gostaria de falar neste áudio de hoje, já aqui no finalzinho, sobre a crítica construtiva. A crítica construtiva que nós devemos exercer para com o outro, ela é baseada tão somente no nosso relacionamento com Deus. Para podermos exercer uma crítica construtiva, eu aconselho você a seguir 4 passos. Primeiro,
Comece com o seu relacionamento com Deus. Ainda que as pessoas não concordem com a sua conversão, você precisa estar bem certo de quem você é a partir do seu novo nascimento. Tudo começa por aí, onde você herda uma nova identidade, a de filho de Deus. Onde você não tem mais um espírito que lhe escravize, mas você passa a ter o conhecimento da verdade que vai lhe libertar, inclusive das feridas emocionais criadas na tua infância ou adolescência. Você vai aprender a lidar com esses conflitos. Comece. Todo relacionamento deve ser iniciado projetando o seu próprio relacionamento com Deus. Um exemplo. Se você hoje não consegue amar as pessoas, se você tem dificuldade de expressar um beijo, um abraço, se você tem dificuldade de dizer eu te amo, reflita no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, veja de quem você recebeu abraços e beijos. Existem pessoas que ela têm várias formas de demonstrar o afeto ou o amor. Um exemplo, algumas demonstram isso por meio de presentes, por meio de toques, e outras amam, mas não gostam de ser tocadas. Não gostam que ninguém pegue nela, não gostam que ninguém fale com ela tocando nela. Então existem relacionamentos que foram estabelecidos nessa infância, de afeto entre pai e filho, de afeto entre a pessoa que lhe criou, que lhe educou, que formou a sua estrutura de personalidade, que afetam diretamente a pessoa que você é hoje. Quando você medita a maneira como você se porta com o outro, como você se projeta neste outro, se relaciona com este outro, mediante a sua relação com Deus, você vai passar a enxergar tudo diferente. Por quê? Porque Deus é amor. E quando eu me encontro com o Senhor Jesus, eu recebo a essência divina. Então passa a habitar em mim nada mais, nada menos do que o Espírito de Jesus Cristo, a essência de Deus. E aí a gente não vai mais amar somente de palavras, mas também de ações. E aí a Bíblia diz que aquilo que eu necessito, eu vou receber dele, mediante o Espírito que me habita, eu vou ter amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade ou amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é a base do meu relacionamento para com o outro. Eu preciso ter essa estrutura no meu relacionamento para com Deus. Tudo isso aqui faz parte do meu eu, do meu novo eu, que é construído mediante um novo nascimento. Passado tais coisas, entenda. Depois de Deus com você, agora é momento de você ter um diálogo com você mesmo. Ninguém vai curar outro ou construir nada na vida do outro se não construir primeiro na sua própria vida com Deus. Como eu vou falar de fé para outra pessoa se eu não tenho a base da fé no meu relacionamento com Deus? Como eu vou falar para uma pessoa amar se no meu relacionamento afetivo lá atrás eu não descobri o que era este amor? E na sua essência eu só posso descobri-lo em Deus. Como eu vou dar este amor? Então, esse é o segundo passo. Avalie-se. Tenha um diálogo, Deus com você, e isso implica você consigo. Por quê? Porque Ele está em você e você está nele. Você deve estar misturado com Deus a ponto de você não se reconhecer mais. Isso é uma introspecção profunda, baseada no seu relacionamento entre você e Deus, e depois projete o seu relacionamento com o outro. E este outro pode ser pai, mãe, filho, pessoas da sua família. O relacionamento com as pessoas mais próximas ou distantes. Poderia eu colocar aqui com o mundo também. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é: liberte-se
de todas as amarras nesses relacionamentos. Quando você estruturar a sua base entre você e Deus, entre você e você mesmo, e você entender a imagem perfeita de Deus em você, e tudo aquilo que você pode dar a este outro, você vai frutificar, ainda que o amor do outro não corresponda àquilo que você projeta. Não sei se você consegue entender, mas, por exemplo, Jesus Cristo, ele pede para que a gente ore pelos nossos inimigos. A gente ore pelo que nos persegue. Como nós vamos fazer isso? Primeiro eu preciso passar o meu relacionamento com Deus a limpo. Eu preciso ter amor suficiente para eu poder fazer algo como isso. Depois, olhar para mim mesmo. Ele me alcançou. Antes eu era inimigo de Deus, quando Jesus, ele já intercede em meu favor para que eu venha me arrepender do pecado, da justiça e do juízo. Então, como é que eu vou agir com este outro que é meu inimigo? Aspas. Sabemos que nosso inimigo real é Satanás. Mas, à medida que esse outro ele me agride, a minha base de tratar com ele vai ser Deus. E fica muito simples resumir tudo isso no amor. Esta é a base dos nossos relacionamentos. Gostaria de falar para você, num próximo áudio, explicar o que aconteceu na vida de Paulo. Isso é uma boa ministração sobre como os nossos relacionamentos começam. Primeiro o encontro com Deus, depois o encontro comigo mesmo, depois com o outro. E eu gostaria de convidar você a não perder esta ministração, para que o Espírito de Deus pudesse promover em você coisas que você vai construir no contato com o outro. Eu gostaria desde já de dizer para você sobre a crítica construtiva. Exercite o amor. Elogie pessoas. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Valorize a capacidade da pessoa, ainda que você não enxergue isso nela. Se relacione sem denegrir ninguém, sem agredir, sem julgar. Não seja negativo, seja uma pessoa positiva, alegre, feliz. Evite ser uma pessoa pesarosa, só falar dos seus problemas. Eu gostaria de iniciar o próximo áudio deixando como tema dessa crítica construtiva essa palavra de Atos 9:26. Isso vai ser o nosso tema base. Assim que chegou a Jerusalém, procurou se reunir com os discípulos de lá. Contudo, estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. E essa é a ministração que será iniciada no áudio posterior. Quando as pessoas desacreditam de nós e do que verdadeiramente nós somos em Deus. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós elevamos a Ti a nossa oração, Senhor. Gostaríamos que nesse momento Teu Espírito nos ajudasse a julgar as nossas atitudes, palavras e ações. Queremos submeter a nossa mente ao poderio do Senhor Jesus e queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha destruir toda barreira, toda fortaleza do inimigo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, que seja colocado por terra todo ato, Senhor, no nome de Jesus, para interferir na nossa relação com Deus, conosco mesmo e com os outros. Pai, eu peço a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a identificar em nós aquilo, Senhor, que é necessário. Nos ajude a olhar para nós mesmos agora, para que as nossas experiências sejam mais frutíferas, que a gente venha projetar no outro não os nossos fracassos e as nossas feridas, mas, Senhor, que nós venhamos a projetar no outro a essência do Teu amor que em nós habita e que foi derramado
mediante o poder do Teu Espírito. Nos auxilie ao longo desta meditação, que nós venhamos, em nome de Jesus, a frutificar nas nossas relações, Pai. Este é o meu pedido, Espírito de Deus, que o Senhor sonde os corações e as mentes, e que o Senhor nos auxilie no poder do Teu nome, a fazermos tudo conforme Te apraz, para a glória do Teu nome. Amém.